Antropologia teológica, vamos falar agora sobre a imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, então o que significa Deus colocar a sua imagem no homem? Nós veremos, claro, que a intenção divina é ele passar um pouco do conhecimento sobre a divindade, sobre a sua pessoa. Então, quando nós estudamos o homem, de alguma maneira nós estamos estudando um pouco sobre a divindade, porque existe algo no homem que é a imagem de Deus. O homem, portanto, recebeu a imagem de Deus, mas afinal, o que é imagem? Quando vamos fazer a imagem de alguém, nós o representamos em uma pintura de tela ou esculpido em uma pedra. Então, assim, nós fazemos a imagem do que nós conhecemos. Imagem é a representação de um ser ou coisa. Se fizermos uma imagem de alguém famoso, como Ayrton Senna ou Pelé, terá o objetivo dele ser lembrado quando as pessoas olharem para esta imagem. Assim, o propósito da imagem de Deus no homem é para o homem identificar Deus nele mesmo. Então nós veremos, Deus ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa característica passa para o homem de alguma maneira. Por quê? O homem ele é espírito, alma e corpo, mas é um homem. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Então esse é um exemplo da imagem de Deus no homem. A imagem que o homem herdou de Deus não representa a parte física do homem. Isso pode ser visto em Romanos 1:23 e Gênesis 5:3, quando a parte física é chamada de imagem do homem. Romanos 1:23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, porque era comum nos dias do Novo Testamento, desde os tempos da Babilônia de Nimrod, pessoas que defendiam que eles poderiam ser deuses após a sua morte. Então eles transformaram a glória de Deus na imagem de seres corruptíveis, tanto homem quanto de animais. Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Então, essa parte física do homem, ela é chamada de imagem do homem. O propósito de inserir sua imagem no homem é fazer com que o homem conheça um pouco sobre a divindade. Então, uma das questões difíceis, que a história chamou de trindade, Mas uma das questões difíceis é entender que Deus se manifesta como Pai, como Filho ou como Espírito Santo. E nós, no caso, somos espírito, alma e corpo. Então, Deus transmitiu essa característica para nós. Já vimos que esta imagem não representa a parte física, porém podemos dizer que a parte física está incluída. Notemos que a imagem de Deus no homem mostrava-se de três formas diferentes. Então, primeiro, a tríplice formação do homem. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e são um só Deus, o homem é espírito, alma e corpo, e é um só homem. Em segundo lugar, manifesta também a santidade, que é aquela vontade de estar separado das coisas erradas. O homem pode fazer a coisa errada sobre um determinado momento, mas vai chegar uma hora em que a sua consciência, por via de regra, vai acabar acusando, lembrando das coisas erradas que ele está fazendo. A não ser que ele tenha uma mente cauterizada, mas a regra é, ele vai em algum momento sentir essa dor. Eu vi há pouco tempo um trabalho que um psicanalista estava fazendo com um policial, um ex-policial do Rio de Janeiro, que trabalhou no BOPE, envolvido naquelas operações. Ele
diz que matou muitas pessoas no seu testemunho para o psicanalista. E diz que agora, depois de décadas, aquilo está lhe pesando a consciência. Pessoas que às vezes ele capturava, até podia levar para a delegacia, mas às vezes a pessoa tinha matado um colega dele de ofício, então o que ele fazia também, ele matava. Ele disse que na hora não sentia dor, mas depois a sua consciência lhe pesou. E ele estava agora trabalhando para tentar aliviar essa consciência. Nós sabemos que para curar o homem de tudo que ele fez de errado no passado, só existe uma maneira, né? Ele encontrando Jesus Cristo e sentindo o efeito purificador do sangue de Jesus na sua vida, né? Ele tira toda a iniquidade, todo o resultado do pecado, faz do homem uma nova vida, né? Então o homem ele foi criado com caráter reto. O que é então santidade? É o caráter reto no qual o homem foi criado. O homem recebeu a imagem de Deus, ensina que Deus é santo. O homem criado em um estado que não havia atração pelo pecado, o homem foi criado santo, separado do pecado. Então o que significa isso? Hoje, né, a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então a pessoa ela tem uma atração natural para o pecado, para o erro. Então por isso o homem ele tem que ser muito vigilante. Mas isso aconteceu depois da queda de Adão e Eva, porque então o pecado passa de pai para filho. Como? Literalmente nós não sabemos. Alguns argumentam que seria através da alma, né, que os pais doariam a alma aos filhos. Mas tudo indica que a nossa alma se origina de um ato criacionista de Deus no momento da concepção. Deus cria uma alma e coloca no ventre da mulher. Então, por isso, aqueles que defendem o criacionismo acreditam normalmente que o pecado passa através do sangue. É complicado nós conseguirmos afirmar isso, né? Porque a referência seria Jesus esteve no ventre de Maria, que tinha pecado, mas ele não herdou o pecado de Maria. Como o Espírito Santo fez isso? Aí alguns colocam a possibilidade dele não ter cordão umbilical. Mas isso não é verdade. Jesus é chamado a semente da mulher. Então ele trazia as características físicas de Maria. Ele teve que ter um contato com Maria para Maria gerar a parte física. Bom, o que Deus fez para que Jesus não herdasse o pecado de Maria, nós não sabemos. Não podemos recorrer àquela sequência católica, né? Eles dizem o seguinte: como Jesus não herdou o pecado de Maria? Eles falam, não, porque Maria não tinha pecado. Aí ele soluciona, aparentemente, essa questão, né? Porém, então, e os pais de Maria? Eles tinham pecado? Você vai ter que responder também. Como então eles não transferiram o pecado para Maria? Então a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu sem pecado. Maria, em nenhum momento, a Bíblia diz que ela nasceu sem pecado. Isso foi a tradição católica que instituiu. E em terceiro lugar, a imagem de Deus no homem também se manifesta na eternidade. Deus criou o homem para que ele fosse eterno. Gênesis 3:22. Então disse Yahvé Elohim: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então o homem, ele foi criado com a possibilidade de viver eternamente. Esse físico, ele vai desaparecer com a morte por causa do pecado. Mas nós temos o nosso espírito, a nossa alma, que esses são eternos por natureza, ou seja, eles não vão desaparecer com a morte, como argumentam alguns. O propósito divino é ensinar que o Criador é eterno, por isso ele transmitiu a eternidade ao homem. A diferença da eternidade de Deus para a eternidade do homem é que o homem é eterno apenas no futuro, ou seja, o homem começou, ele teve um início, ele foi criado. Enquanto Deus é eterno no passado e no futuro. Ou seja, o homem tem princípio. Deus não tem princípio, ele não foi criado. Vamos lembrar aqui uma frase que eu ouvi certa vez de um
teólogo, dizendo que Deus, ele não foi criado, né? Ele se autoprojetou, né? Ou seja, quando ele diz que Deus se autoprojetou, ele está colocando um princípio para Deus, né? Deus, ele não se autoprojetou, ele não se autocriou. Deus é eterno, ele existe eternamente. A nossa mente limitada, ela quer sempre ver um princípio para as coisas. O texto bíblico deixa bem claro a eternidade de Deus, é o Salmo 90, versículo 2, escrito por Moisés, né? Ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, tu és Deus no passado e no futuro, de eternidade a eternidade. Neste salmo, Moisés ensina que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Isso fala de eternidade no passado e no futuro. Quando Deus transfere a sua eternidade para o homem, simbolizada na imagem, significa que o homem tem uma parte eterna, o espírito e a alma. Então essa parte eterna está também trazendo um testemunho sobre Deus, sobre a existência de Deus.